Bem-vindos a mais uma exploração connosco. Hoje temos aqui um documento, um requerimento oficial Uhum. para analisar. Olá. Sim, um documento interessante. É datado de 28 de agosto de 2025 e foi dirigido ao presidente do Tribunal de Contas de São Tomé e Príncipe, o Dr. Ricardinho Costa Alegre. Uhum. E o que ele pede, essencialmente, é uma fiscalização concomitante. É este o termo técnico. Exato. O objeto dessa fiscalização é um contrato específico, o contrato de concessão de serviço público para implementar e gerir o programa de cidadania por investimento lá em São Tomé. Certo. Um tema que tem dado que falar em vários sítios. As partes são o governo de São Tomé e Príncipe e uma empresa dos Emirados Árabes Unidos, do Dubai, chama-se Passport Legacy DMCC LDA. Uhum. Pronto, a nossa ideia hoje é tentar perceber as preocupações legais que este requerimento levanta sobre este contrato. Vamos lá mergulhar nisto? Parece-me bem. E talvez, antes de entrarmos a fundo no requerimento, seja útil contextualizar um bocadinho, não? Sim, força. Estes programas de cidadania por investimento, ou CBI, como se costuma dizer pela sigla inglesa, são, de forma muito simples, formas de um país dar nacionalidade a estrangeiros que investam bastante dinheiro na economia local. Ok. Ora, como isto mexe com nacionalidade e, claro, com muito dinheiro, é óbvio que precisa de uma supervisão muito apertada, legal e financeira. Faz sentido. E este tipo de fiscalização que pedem a concomitante é curioso. Não é olhar para trás depois de tudo feito. É uma auditoria, uma verificação feita enquanto o contrato está a acontecer ou quase a começar. Há como uma espécie de controlo em tempo real. Exatamente. É preventivo. E também é importante saber quem pede isto. São 3 advogados: Célisa de Deus Lima, Adelino Amado Pereira e Herman Costa. Certo. Advogados a levantar questões legais. E parece que o ponto central deles, pelo menos um deles, tem a ver com datas, com a cronologia disto tudo. Uhum. Os factos que eles apresentam são: o contrato com a Passport Legacy foi assinado a 21 de maio de 2025. Maio de 2025, ok? Mas, e aqui é que a coisa começa a ficar estranha, a lei, o Decreto-Lei número 7 de 2025, que devia regular isto, a Lei da Nacionalidade por Investimento, só foi promulgado a 28 de julho de 2025. Ah, 2 meses depois. Mais de 2 meses. E pior, só entrou mesmo em vigor a 1 de agosto de 2025. Então, espera lá. O contrato existe desde maio, mas as regras só apareceram em agosto. Exatamente. Parece que puseram mesmo o carro à frente dos bois, não acha? É precisamente esse o argumento principal dos requerentes. Essa sequência temporal parece desafiar a lógica mais básica do direito administrativo. Que seria? O princípio da legalidade. Quer dizer, a administração pública só pode agir com base na lei e dentro dos limites que a lei define. E também o princípio da precedência de lei. A lei tem de vir antes do ato administrativo. Claro. O argumento deles é simples. Como é que o governo podia assinar um contrato para concessionar a gestão de um programa destes se as regras detalhadas do programa ainda nem existiam legalmente? Quer dizer que, naquele momento, em maio, faltava a base legal para sequer poderem assinar aquele contrato específico. É essa a alegação fundamental. Que o governo agiu, digamos, num vazio de regulamentação. Eles até citam um artigo da Lei Base da Nacionalidade, a Lei 72/2022, que exigia essa regulamentação antes de se avançar. Uhum. Sem essa regulamentação prévia, que só veio meses depois, o ato de contratar, de assinar o contrato, poderia não ter fundamento legal válido. É fascinante esta inversão, não é? Normalmente temos a lei, depois a ação. Aqui parece ter sido contrato primeiro, regras depois. É muito estranho, de facto. Mas as críticas não se ficam por esta questão da ordem dos eventos, pois não? O requerimento também ataca o conteúdo do contrato. Sim, sim. Entra mesmo nos detalhes do que foi acordado. E o que dizem é que o contrato dá a esta empresa, a Passport Legacy, direitos exclusivos para tudo. Conceber o programa, implementá-lo, geri-lo, processar as candidaturas. Controle total, basicamente. Parece que sim. E tudo a partir de uma unidade deles no Dubai. No Dubai. Curioso. E a crítica principal, pelo que percebo, é que isto desvirtua completamente a ideia original da lei são-tomense sobre dar nacionalidade por investimento. Exato. A leitura que os requerentes fazem é que o legislador de São Tomé queria atrair investimento a sério para o país. Investimento palpável, que criasse emprego, essas coisas. Precisamente. A ideia seria: o estrangeiro investe, cria valor real no país,
ajuda no desenvolvimento e depois, como reconhecimento, poderia receber a nacionalidade. Mas o contrato, segundo eles, vira isto do avesso. Vira como? O que é que o contrato faz de tão diferente? Alegadamente, e isto é o que está no requerimento, o contrato mudou o foco. Em vez de ser investimento primeiro, nacionalidade depois, passa a ser mais paga uma taxa e tem a nacionalidade. Ah, O investimento real, aquele que devia beneficiar a economia local, torna-se algo secundário. Talvez opcional, ou pelo menos não a condição principal para ter o passaporte. percebo. Isto leva à acusação mais forte do documento, que o programa, como está montado no contrato, não é bem uma nacionalidade por investimento, mas mais uma espécie de venda de nacionalidade. Venda de nacionalidade. É uma expressão com peso. Usam algum termo jurídico mais técnico para isso? Usam, sim. Falam em desvio de poder. Desvio de poder. Sim, é um conceito do direito administrativo. Acontece quando um órgão público usa um poder que a lei lhe dá, mas por um fim diferente daquele que a lei pretendia. Entendo. A alegação aqui é: a lei queria usar a nacionalidade para atrair investimento produtivo. Mas o governo, ao assinar este contrato nestes termos, estaria a usar esse poder para outro fim, basicamente fazer receita direta com a cidadania, sem garantir o tal investimento real. Uhum. Isto, claro, levanta uma questão que vai para além de São Tomé. Até que ponto estes programas de CBI, em geral, conseguem mesmo equilibrar a vontade de atrair dinheiro com o objetivo económico e social que dizem ter? É uma linha ténue. É uma questão complicada, sem dúvida. E, perante isto tudo, a questão do tempo, a questão do conteúdo, eles vão bater à porta do Tribunal de Contas. Porquê? Esse tribunal. É uma escolha lógica e estratégica. O requerimento explica bem porquê. Primeiro, eles classificam o acordo como um contrato administrativo de concessão de serviços públicos. Ok, um contrato do Estado. Exato. Envolve o Estado, envolve a gestão de um serviço, o programa de cidadania, e tem potencial para gerar receitas e despesas para os cofres públicos. Logo, cai na área de fiscalização do Tribunal de Contas. E há leis que digam isso especificamente? Claro, eles citam a própria lei do Tribunal de Contas, a LOPTC, baseiam-se nos artigos que dizem que o Estado e os seus contratos estão sujeitos ao controle financeiro do Tribunal Certo. e, muito importante, invocam a competência do Tribunal para fiscalizar antes ou durante, neste caso, a legalidade de contratos que mexam com dinheiro público, seja receita ou despesa. Daí o pedido de fiscalização concomitante. Mas como é que dar a nacionalidade gera receita e despesa? A nacionalidade em si não se vende ou não se devia vender? Pois, o requerimento explica. Receitas, é óbvio, o contrato prevê que os candidatos paguem valores e parte disso, supõe-se, vai para o Estado. Ok, faz sentido. E despesas? Também há. O documento menciona um exemplo concreto. O contrato obriga São Tomé e Príncipe a criar uma embaixada e um consulado-geral no Dubai. Ah, para dar apoio ao programa lá. Exatamente. E abrir e manter embaixadas e consulados custa dinheiro público, claro. Portanto, o contrato parece mesmo encaixar nos critérios para o tribunal intervir. Gera receita e causa despesa. Percebido. E, no fundo, o argumento volta sempre àquela questão inicial da ordem. Sim, o fio condutor de todo o requerimento é esse. Esta relação jurídica, este contrato, nasceu, digamos, órfão. Não tinha o quadro legal completo e adequado quando foi assinado. A regulamentação essencial só veio depois. Uhum. Eles até pegam num pormenor interessante o preâmbulo do tal decreto-lei, que veio depois, o 720 de 2005, diz que é preciso assegurar o rigor, transparência e segurança jurídica no processo. E eles interpretam isso Como uma admissão, talvez não intencional, de que antes dessa lei essas condições podiam não estar garantidas. É uma leitura, claro, mas liga bem com a preocupação geral sobre a falta de base legal no momento da assinatura. Ok, então para resumir os motivos que levam estes advogados a pedir a fiscalização ao Tribunal de Contas. Primeiro, a alegada falta de um quadro legal e contratual válido quando assinaram. Exato. Segundo, defender princípios como a transparência e o interesse público. Fundamental. E terceiro, prevenir problemas financeiros para o Estado se houver irregularidades. Eles até falam na hipótese de um Ministério Público intervir, que pelos vistos a lei do Tribunal prevê. Sim, o artigo 30, número 2 da LOPTC. Então, na prática, o que significa este pedido? Significa que o Tribunal de Contas tem agora em mãos um pedido formal, bem fundamentado juridicamente, para agir, para usar os seus poderes e analisar, em tempo real, um contrato muito sensível, política e economicamente. Antes que as coisas avancem mais. Exato.
antes que produza todos os efeitos ou que se consolide em situações que possam ser ilegais. É um teste à capacidade de controle preventivo do Estado. O Tribunal tem de decidir se há matéria suficiente para abrir esta auditoria concomitante. Portanto, recapitulando o essencial do que vimos neste requerimento. Há uma grande controvérsia legal sobre este contrato de cidadania por investimento. O ponto-chave é ter sido assinado antes da lei que o devia regular. O busilis da questão temporal. E a isto juntam-se acusações graves sobre o conteúdo do contrato, que alegadamente desvirtua a lei e se aproxima de uma venda de nacionalidade. Exatamente. Tudo isto levanta questões sérias sobre legalidade, transparência e interesse público. Sem dúvida. E talvez a reflexão final que isto nos deixa, e que vale para muitos outros países, é sobre esta tensão permanente. Tensão entre quê? Entre a vontade, por vezes legítima, dos governos de atraírem capital estrangeiro rapidamente, de darem um impulso à economia, Certo. e, do outro lado, a obrigação absoluta de seguir as regras legais à risca, de garantir transparência total e de assegurar que os benefícios económicos não passem por cima de questões essenciais de soberania, de segurança e do propósito original da lei. É um equilíbrio difícil. Muito difícil. E fica sempre a pergunta: que mecanismos de controlo, sejam eles prévios, como esta fiscalização que se pede, ou posteriores, funcionam mesmo para garantir a integridade destes programas, para impedir que se tornem só um negócio de passaportes longe dos objetivos de desenvolvimento que apregoam? É uma questão em aberto que exige vigilância e um compromisso muito forte com a lei.